Boa noite, pessoal. Bem, me desculpem o imprevisto aí, tá? Tô atrasado aí 5 minutos aí. Tem certas coisas que não tem como a gente programar, né? Mas eu tô aqui fiel aqui junto com vocês aqui hoje. Bem, vou estar respondendo algumas dúvidas que foram me feitas durante a semana, tudo bem? Acerca sobre a análise. E a primeira delas são: Gabriel, você disse que nem toda resistência é um topo, mas todo topo é uma resistência. O que você quis dizer com isso? Foi a pergunta do VM Uari. Eu nem sei como é que pronuncia isso. Bem, pessoal, é o seguinte. Ok, vamos lá. Deixa eu tirar aqui o gráfico. Tirar a grade do gráfico. É o seguinte. Primeiro, para poder eu entender isso, para poder eu saber responder isso, eu preciso entender o que é uma resistência, ok? Resistência nada mais é do que uma zona de take. Por exemplo, se for no caso levado em projeção de H1, ou seja, semanal, é um lugar onde investidores perderam ou ganharam muito dinheiro, beleza? São pontos de compra e pontos de venda onde investidores ganharam ou perderam muito dinheiro. Então, essa zona ela fica registrada no gráfico, obviamente, e com isso ela se torna uma zona de proteção. Se a cotação estiver acima dela, ela vira um suporte. Se a cotação estiver abaixo dela, ela vira uma resistência. Isso não faz com que o preço deixe de ser uma zona de proteção. Aquela taxa não deixa de ser uma zona de proteção, ok? Então é importante ressaltar isso sim, tá? Agora vamos lá, vamos marcar um ponto de resistência aqui e eu vou estar mostrando para vocês, tá? A resistência H1, qual é a diferença. Sempre respeitando o pavio, tá, pessoal? Porque, afinal de contas, pavio também é preço. E observem. Estou tirando o zoom aqui. A gente marcou algumas zonas de suporte e resistência aqui. Deixa eu tirar o tamanho da vela. E olha só para vocês verem. Percebam que ele é uma resistência. Ok? Mas aqui no time frame menor, ele não é um topo. Estão entendendo? Topo seria isso aqui, ó. Fundo seria isso aqui, ó. Topo seria isso aqui, ó. Entende? Ou seja, ele é uma resistência em um time frame maior, tá certo? E no time frame menor, ele é um topo. Ele não é um topo. Acho que vou explicar de novo porque até eu mesmo me embolei aqui. Ó, vamos lá. Em um time frame maior, uma resistência e um suporte marcado são suporte e resistência, normal. Porém, no time frame menor, no gráfico de M5 talvez, ele se torna outra coisa. Tipo, vamos lá, vou zerar aqui de novo para poder explicar a vocês. Eu preciso de explicar com uma linguagem simples. Se a gente sabe e não consegue explicar algo com uma linguagem simples, quer dizer que a gente não aprendeu, né? Einstein falava isso. Então vamos lá então, ó. Vou marcar agora as zonas de resistência e suporte. Pronto. Pum. Agora eu vou descer o time. Eu marquei as zonas de resistência. Ou seja, os locais que tiveram mais toques. Ó. Quanto mais toque tiver, mais forte é a proteção. Ok? Isso, pessoal. Perto da cotação, ok? Se não tiver um alvo do preço próximo à cotação, infelizmente eu vou ter que tirar o zoom e vou ter que rodar para trás, pois eu devo ter instinto investigativo para me saber onde o preço quer parar. Até aí, beleza. Até aí, tudo bem. Tranquilo? Agora vamos lá. Eu descendo o time frame, eu percebo que isso não é um topo. Tá entendendo? Topo é outra coisa. Ó, fundo, topo, fundo, fundo. Então, eu acho que vocês estão conseguindo entender. Ou seja, se eu marcar uma resistência no gráfico, quer dizer que ele é uma resistência. Se eu marcar um topo no gráfico menor e jogar para o gráfico maior,
ele se torna uma resistência. Ou seja, nem toda resistência é topo. Estão fazendo entender o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, pessoal, que no gráfico de H1, se eu marcar uma resistência, nada mais nada menos que ela é uma resistência. Se eu descer no gráfico de M1, de M5, nada mais nada menos ele é o quê? Uma resistência em gráfico de H1. Porém, se eu marcar um topo, tá entendendo? No gráfico de M5 e jogar ele pro gráfico de M15, ele já se torna uma resistência. Ou seja, se eu marcar uma resistência em gráficos maiores e descer para gráficos menores, eles não se tornam topo. Mas se eu marcar como eu posso dizer assim, velho, não dá para me explicar isso. Deixa eu explicar do point fix ainda, que eu não estou sendo claro o suficiente. Foi realmente uma pergunta muito boa do colega. Vamos lá. Beleza. Vou dividir aqui para vocês entenderem, tá? Aqui no meio aqui. Beleza. Nós temos aqui o quê? Topo duplo. Correto? Temos aqui o quê? Um topo duplo. Certo? Marquei os topos. E aqui embaixo nós temos o quê? Fundo duplo. Ou seja, fundo triplo no caso. Marquei os fundos. Só que se eu descer para o time frame menor, isso aqui não é topo. É apenas uma resistência. Tá entendendo? Uma resistência de preço. Num time frame menor. Ou seja, só para poder explicar a vocês, se eu marcar topos em time frame maior, quando eu descer o time, por exemplo, isso aqui sendo H1, quando eu descer o time, ele vai ser uma resistência. Certo? Então anote, ó. Se eu marcar topos em time frame maior, e o topo, tá pessoal, ele deve ser considerado pavio também. Quando eu descer para o time frame menor, ele será considerado uma resistência. Ok? Agora, se eu marcar resistência e suporte em time frames menores, quando eu subir o time frame, ele não vai ser considerado topo. Estão entendendo? Porque talvez isso aqui seja um topo, mas isso aqui seja uma resistência. Sacou? Então eu marquei resistência em time frames menores, e quando eu subir o time, ele não vai ser considerado topo. Ele apenas vai ser uma resistência, um suporte em um time frame menor. Agora, se eu marcar uma linha de um topo a um topo e de um fundo ao fundo, por exemplo, assim, lateral, indicando tendência lateral, quando eu descer, ela continua sendo resistência e também continua sendo o topo duplo do time frame maior. Porém, a menos que eu marque sempre o pavio de vela nos time frames menores olhando para os maiores, o que é quase impossível alguém fazer, porque a maioria dos traders não fazem análise gráfica temporal, e a minha análise vai ficar subjetiva. Entendeu, pessoal? Fiz vocês entenderem? Ou seja, o que eu quero dizer a todos vocês? Eu quero dizer o seguinte, que eu marcando topos em time frames maiores, eles se tornam resistência em time frames menores. Mas resistências e suportes em time frames menores não se tornam topos em time frames maiores. Ok? Por que a utilização de suporte e resistência, Gabriel? Já que a gente opera fluxo simples, a gente necessita de saber aonde o preço vai parar, de a gente parar de comprar e parar de vender. Ok? A gente necessita saber disso. Tá? A gente necessita saber disso. Então, é de suma importância saber desses tipos de fatores aí. Uma outra coisa, pessoal, que eu tenho para poder falar para vocês é o seguinte. Uma outra dúvida que me perguntaram. Qual que é a porcentagem que eu devo buscar diariamente sobre as operações? Depende do capital de vocês. Ok? Depende muito do capital de vocês. Eu acredito que uma porcentagem bacana seja de 25% a 30% ao mês. Entende? Busca 1, 2% ao dia. Porque a performance do trader, como eu já disse várias vezes aqui, ela é medida em
dentro de um mês, e não dentro de uma semana, ou muito menos dentro de um dia. Então, se eu tentar medir a minha performance por menos tempo, a probabilidade de eu me frustrar é maior do que eu ficar contente com meus resultados. Porque existem ciclos, como eu já expliquei. E às vezes você estopa 3 dias consecutivos no mês. Você estopa 3 dias consecutivos no mês para poder estar iniciando, para poder estar iniciando os seus ganhos. Ou seja, observe. Você estopou 3 dias antes de começar a ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, perder. Só que quando você perde pouco. E quando você ganha muito. Como? É muito difícil você errar 3 seguidas. Muito difícil você errar 3 seguidas. Ou seja, quando você erra 3 seguidas e para de operar, no caso, porque você tomou o seu stop, quer dizer nada mais nada menos que você já fez uma gordura antes. Essa gordura antes vai deixar o seu stop ficar menor. Vamos supor que a sua meta é de 3% e você está usando 5% para fazer 3%. Até você estopar, você tomar o que a gente chama de stop financeiro, você vai ter feito o quê? Você vai ter feito uma gordura em cima do seu capital. É muito difícil a pessoa errar 3 seguidas assim, ó. Ah não, abri o broker, analisei tudo e errar 3 seguidas. É muito difícil. Antes ela intercala, antes ela ganha e perde, antes ela faz uma gordurinha, ok? Para poder estar operando ali então. Tudo certo, pessoal? Então é isso. Então, outra dúvida também que me falaram é o seguinte. Dexter, não entendi a respeito sobre a Fibo. Como que eu devo traçar a Fibonacci? Bem simples. Se tratando de uma tendência de alta, o que é, pessoal, uma tendência de alta? Topos e fundos ascendentes. Se tratando de uma tendência de alta, eu vou traçar a minha Fibonacci de cima para baixo. Se tratando de uma tendência de baixa, eu vou traçar minha Fibonacci de baixo para cima. Levando em consideração sempre o quê? Vou puxar, se tratando de uma tendência de alta, do último topo para o último fundo, para mim ver até onde o preço tende a corrigir e até onde ele tende a se expandir. E se tratando de uma tendência de baixa, eu vou puxar a Fibonacci de baixo para cima, me perguntando até onde o preço tende a subir na correção e até onde ele tende a respeitar na expansão. Simples. Simples, 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 simples. Ok? Nos vídeos que eu deixei para vocês, né, na playlist da Pílulas da Consistência, que eu falei para vocês que tem aqui no canal, eu explico algumas técnicas mais detalhadas. Tá? Então o que vocês podem estar fazendo? Vocês podem estar indo lá e podem estar pegando aquelas playlists, ok? E vendo acerca sobre elas de melhor maneira. Eu acredito que eu tenha deixado bem mastigado naquele dia. É sério. Todos os dias que eu gravei aquelas playlists, foi em situações de mercado diferentes, e isso me deixou um tanto quanto preparado para poder estar trazendo um conteúdo de qualidade. Porque vocês podem perceber que de uma postagem a outra existe um lapso de tempo muito grande, justamente para poder estar deixando tudo de maneira... Como que eu posso dizer para vocês assim? Eu quis abordar as maiores situações do mercado. E a última, fechando com chave de ouro, nada mais nada menos do que o quê? A última pílula da consistência, se eu não me engano, fala sobre retração de preço. E é justamente na retração de preço que eu deixei uma estratégia bem bacana para vocês lá. Tá? No nosso canal no Telegram, tem a questão do reversão agressiva. Beleza? Que é uma estratégia de retração de preço a qual eu formei. Então lá eu explico tintim por tintim como que faço para poder eu estar... para vocês estarem operando aquela estratégia. Ok? Pessoal, outra coisa. Hoje eu recebi um testemunho muito bacana de um rapaz chamado Sérgio. Diz ele que está conseguindo obter ganhos aplicando de maneira certa as técnicas que eu havia ensinado na live passada. E isso é de suma importância para mim, é saber se vocês estão ou não tendo ganhos com o que eu passei até aqui. Diversas pessoas, mas diversas pessoas,
elas, como eu posso dizer assim pra vocês, elas conseguiram, velho, consertar alguns defeitos. Através de feedback que eu dei pelo WhatsApp, através de vídeos que ela percebeu que tinha já no meu canal, solucionando a dúvida dela, entende? E esse rapaz em potencial foi um cara que me deu um testemunho hoje fantástico. Ele me autorizou tá contando o testemunho dele, né? É incrível, cara, é incrível. Ele alavancou de um valor muito baixo para um valor mais alto, né? Isso, cara, eu fico muito feliz com isso. Mas infelizmente teve gente que não conseguiu captar bem. Então é por isso que eu aconselho todos vocês que estão assistindo as Pílulas da Consistência, que é uma playlist que a gente tem aqui no YouTube, tá bom? E, tipo assim, durante tudo isso, velho, muita gente acabou entrando em contato comigo no Telegram, no Instagram, em comentários do YouTube. E eu trouxe essa live pra vocês aqui, velho, como motivo de fazer realmente a diferença, tá? Porque quando eu entrei no mercado financeiro, só tinha vídeo de Fábio Almeida, vídeo de estratégia de indicadores. Então, eu vim jogando por terra tudo isso e trilhando um caminho ao qual vocês deveriam seguir. O porquê do nome do 0 a 10K é praticamente se auto-explica. Porque você pegar uma pessoa do zero, uma pessoa que não entende nada, uma pessoa que está cheia de vícios e fazer ela sair do meio da manada e colocar ela no caminho certo. Entendeu? Então, é esse o motivo. Muita gente, quando veio pra cá, achou que fosse ser sala de sinal, achou que fosse ser sala de operação. Cara, não. Isso já tem no meu canal, entende? Isso já tem comigo no Discord. Os inscritos do canal muitas vezes operam comigo em determinadas horas do dia. Não é sempre que eu posso estar participando, mas eles estão lá. Então eles já me conhecem, eles sabem a pessoa de índole que eu sou, né? Então o propósito do desafio do 0 a 10K é esse. É pegar o cara virgem e levar ele justamente à alta performance, trazendo para ele a responsabilidade, não chamando um investimento de banca, ok? Não deixando ele cair em estratégias milagrosas. E muitos de vocês, velho, me mandou dinheiro, me mandou pergunta, falando assim sobre, poxa, Dexter, tu não vai ensinar a gente a operar fluxo? Cara, a minha vontade porém, dentro de um treinamento privado, existem alguns alunos que, mesmo com 3 meses de acompanhamento todos os dias tete a tete, os caras ainda sambam um pouco ainda. Então, eu trazer isso na live ao vivo para vocês assim, eu demoraria vários meses para poder ser feito um trabalho de qualidade. A minha equipe não conseguiria manter todo mundo dentro da linha. A gente não conseguiria corrigir tantos exercícios. A gente não conseguiria, como que eu posso dizer assim, criar um processo eficaz. Seria apenas mais algumas lives no YouTube que ficariam jogadas ao léu, ao qual quem cairia aqui de paraquedas nem sequer assistiria elas do primeiro. E é por isso que, com o passar do tempo, a gente foi filtrando as pessoas, ok? Então, quando eu entrei nesse mercado, velho, eu tive a mesma dificuldade que todo mundo tinha. Eu procurava no YouTube, eu procurava no Google, e cada um falava uma coisa diferente. Então eu passei grande parte da minha vida como trader dependendo de dinheiro, quebrando a cabeça até conquistar a consistência, para poder ter alguns dos ganhos relevantes. Eu me lembro que o primeiro saque que eu fiz da corretora foi no valor de R$400, a quase perder mais de 7K, entende? E o que me deixa mais feliz, velho, é que eu consegui sem reinventar a roda, utilizando métodos simples, como que eu passei aqui pra vocês e também tem na Pílulas da Consistência, coisas que realmente funcionam. E, tipo assim, só durante esses 15 minutos de fama meu, ao qual eu pude ajudar diversas pessoas, eu percebi relatos de gente que perdeu só esse ano mais de R$20 mil, mano, tentando investir em opções binárias. E o pior disso é que as pessoas não tiveram retorno nenhum. Muitas sacaram até não sobrar, como é que fala, investimento para estar continuando. E tipo assim, eles me perguntaram se eu tinha algum curso, se eu dava alguma mentoria, e quiseram me pagar alguns valores para poder estar fazendo alguma mentoria comigo. Só que tipo assim, eu não sou muito fã de curso, velho. E eu meto muito pau nos vendedores de curso, porque curso pra mim é a pior coisa que tem, velho. Você coloca várias pessoas dentro de uma sala, aplica uma matéria, e depois só faz assim, ó, tchau e benção, e cada um começa a andar com suas próprias pernas. Você falar que tem curso com 250 aulas, com módulo 1, módulo 2, módulo Pica das Galáxias, módulo introdutório, módulo casca-coco, mano, é uma encheção de linguiça, os caras acabam não ensinando nada, velho. Então, o que eu fiz? Eu criei um curso, beleza? Mas não é um curso, velho.
eu criei um programa de treinamento. Apesar de, para poder fazer parte, você já tem que ter passado pelo básico, e isso já tem 50 horas de material gratuito no canal, cara, para todos vocês estudarem aqui. Chama Treinamento Básico, é só vocês procurarem na playlist aí. Além do desafio do 0 a 10K que eu lancei, e além da Pílulas da Consistência também que eu lancei, eu não vou deixar vocês na mão. Eu sei que tem muito aqui que tem o verdadeiro desejo de vencer e melhorar a sua condição financeira, e estão dispostos a dedicar e conquistar os objetivos. Então eu acabei criando um programa de treinamento completo, e onde a pessoa vai andar, cara, e desenvolver tudo que ela precisa saber para poder conseguir, como que eu posso explicar para vocês assim, alta performance em opções binárias. Eu já percebi que existem pessoas que já conseguiram corrigir alguns erros, né? As outras pessoas já fizeram treinamentos com outros terceiros, e com isso elas vieram aqui pro canal, elas pegaram todas as videoaulas e elas conseguiram filtrar o que era bom, o que era bom, o que não funcionava, o que funcionava. Entende? E o que acontece? No programa de treinamento, eu criei ele totalmente composto por videoaulas, cheio de material, texto. Essas videoaulas aqui que foram retiradas do canal vão estar lá dentro. Então, tipo assim, a gente foi fazendo isso, a gente montou todo um cronograma, a gente montou tudo. E a gente deixou a maioria das videoaulas gravadas, complementares dos exercícios de fixação. Vão estar contando com o meu suporte, com o suporte da equipe. Além de ter, tipo assim, uma psicóloga que vão estar ajudando vocês lá, uma vez por semana, dentro da sala de treino. Então, tipo assim, ao final do processo, você não vai ter simplesmente só ganhado preço. Você vai ter aprendido a buscar profissionalmente e vai poder operar sozinho, sem depender de sinais de terceiro, sem depender de sala de operações. E tudo isso dentro de OB, cara. Que, na minha opinião, é o mercado mais rentável que tem da renda variável atualmente. Então, tipo assim, eu sei que muita gente que chegou aqui na metade do desafio não conseguiu pegar todas as aulas. Então, lá dentro você vai poder rever tudo que você perdeu até aqui, entende? Além de baixar os materiais complementares que eu passei ao longo do processo. Então, tipo assim, uma coisa que atrapalha todos que tentam a vida nesse mercado é o psicológico. Seja por se empolgar demais, ter momentos eufóricos, tentar recuperar algumas perdas. Então, mais de 95% das pessoas quebram durante suas operações e saem do mercado prematuramente. Aconteceu no meu desenvolvimento como operador, aconteceu no desenvolvimento de diversas pessoas. Então, durante todo esse tempo, eu conheci algumas pessoas magníficas. E uma delas foi um coach de trader, né? Que ensina a ter inteligência emocional para poder operar com sabedoria e precisão dentro do mercado. É um entrar e sair com operação com firmeza, acreditando nas técnicas. E conversando com ela curtiu tanto essa ideia do programa de treinamento, que eu falei com ela, ela acabou aceitando a participar de tudo isso. Então, tipo assim, todo mundo que fizer parte desse projeto vai ter acesso a uma sessão com ela ao vivo toda semana dentro da área de membro, cara. Vai ter algumas surpresas também, que eu vou estar falando no final de tudo, como o meu robô STG, que muita gente gosta do meu setup aí, percebe que ele é funcional. Fora também que ele vai estar lá dentro exclusivo para quem quiser, tanto a versão web quanto a versão do MT4. Então, tipo assim, eu vou deixar pra eu estar falando a respeito sobre esse assunto com vocês depois, velho. Por isso que eu fiz isso tudo, para poder filtrar todas as pessoas, entende? Então, tipo assim, mediante isso tudo, eu só tenho a dizer alguma coisa. A gente tem alguns setups que a gente foi pagando alguns programadores para poder fazer, e eles são muito eficazes, né? Vocês já viram aí em diversos canais do YouTube, é só procurar aqui STG, o melhor indicador de criado, que vocês vão ver a performance dele. Então, tipo assim, conversando com algumas pessoas nesse último contato que elas tiveram comigo, eu virei e falei assim, velho, é uma oportunidade única que a gente tem. Então é o seguinte, eu conversando com a minha equipe, amanhã a partir das 8 horas da manhã, eu vou enviar um e-mail com um link onde vocês vão ter acesso a todas as informações dos programas de treinamento, de opções descomplicadas, e também vai ter a possibilidade de se inscrever nele, tá? Fica atento porque esse link vai chegar às 8 horas e, pelo que eu vim conversando com o pessoal, para poder estar dando suporte para todo mundo, porque até o presente momento só são 3 pessoas incluídas nesse projeto que vai estar me dando continuidade, além da psicóloga que é a quarta, vai ser massivo. Então vai ter pouca gente para poder atender gente demais. Então fica ligado, cara, cadastra no desafio, fica no grupo no Telegram e fica esperto, porque amanhã às 8 horas vocês vão receber esse e-mail e vocês vão ter que fazer escolha, né? E vai tomar a decisão de mudar, cara. Se vocês querem finalmente ter como é que eu posso dizer assim, um mentor todos os dias com vocês, uma equipe dessas com vocês, algo bacana que a gente conseguiu trazer, ou se vocês querem continuar na mesmice, entre aspas. Não que
todo esse projeto que a gente tenha feito tenha sido uma encheção de linguiça com vocês, porque realmente não foi. Porque quem segue lá no Instagram percebe que eu tô recebendo depoimentos de que estão funcionando. E quem já segue o canal há algum tempo também, eu percebo que tá tendo depoimentos que estão funcionando, tá? Então, cadastre-se no link aqui abaixo, tudo bem? Caso você não tenha entendido a respeito sobre as técnicas que eu expliquei aqui, dentro da Pílulas da Consistência tem algo pré-sólido e pré-definido acerca sobre o meu operacional. Qualquer dúvida, fazendo ou não fazendo parte, né, desse grupo seleto de pessoas que a gente está montando, que na minha opinião vai ser a maior comunidade de traders de fluxo consistente que vai haver, eu ainda sou o mesmo Gabriel, eu ainda vou responder o WhatsApp, eu ainda vou responder o Telegram, eu ainda vou responder o Facebook, eu ainda vou continuar postando vídeos 3 vezes por semana aqui no canal a respeito sobre análise técnica, a respeito sobre análise gráfica, a respeito sobre gerenciamento, que eu tô devendo um monte de gente aí. E a gente vai caminhar junto, pessoal, né, rumo a alta performance. Então, galera, vou estar deixando vocês aqui, tá? E foi um prazer ter sido mentor de vocês nesses últimos 15 dias aí. E eu desejo a vocês tudo de bom. Tá bom? No mais é isso então. E rumo a alta performance.